Começa agora um programa que traz tudo sobre o livro mais lido em todos os tempos. Apresentamos O Som do Livro. Seja muito bem-vindo. Neste podcast vai encontrar o livro mais conhecido e lido em todo o mundo. Vamos levá-lo numa viagem pela história da humanidade. Este é um audiolivro para si, para a sua família e sociedade em geral. Contextualização e comentários de Paulo Chaveiro. Eu sou Paulo Chaveiro e nós hoje vamos voltar a um livro do Velho Testamento. Estivemos a estudar o livro de Obadias e neste momento vamos continuar no Velho Testamento a olhar para o livro de Jonas. Eu creio pessoalmente que este é um dos livros mais importantes do Velho Testamento. E nós iremos ver as razões pelas quais ele é tão vital para a nossa compreensão da missão de Jesus Cristo. Há certos livros na Bíblia que têm sido menosprezados pela maioria dos homens ou não têm sido valorizados convenientemente. Livros pequenos como o livro de Obadias ou de Ruth, ou mesmo até um livro tão grande como o de Jó, Esther e o caso aqui também de Jonas, são livros que muitas vezes nas congregações, nas igrejas, não têm na ribalta, não são tema de reflexão pelos líderes, mas eles têm coisas tremendas para nós, como iremos ver certamente. É um dos livros que eu mais aprecio do Velho Testamento e realmente ele tem lições fundamentais para cada um de nós. Nós temos que seguir o conselho que o apóstolo Paulo nos dá quando ele diz que nós devemos olhar para todas as Escrituras porque elas são todas elas inspiradas e por isso mesmo todas elas têm ensinamentos para cada um de nós. Muitos olham para este livro de Jonas e nós iremos fazer hoje a introdução deste livro e consideram-no um livro que é uma fábula ou consideram-no um livro que é uma história que não aconteceu na realidade. Eu sei que isto é a mentalidade de algumas pessoas, mas eu pessoalmente, olhando para o texto bíblico e olhando para as evidências que vou compartilhar convosco, creio profundamente que este é um livro real, um livro histórico, um livro que efetivamente aconteceu. A maioria das pessoas considera Jonas uma fábula ou uma metáfora por causa de uma série de eventos que não se sabe explicar. Mas eu quero dizer com toda a clareza que se nós conseguíssemos explicar todos os milagres, logo não seriam milagres, seriam acontecimentos naturais. Os milagres são exatamente isso, são fenómenos extraordinários que ocorrem no decurso natural de uma vida. Por isso é que são milagres. E Jonas tem de facto alguns milagres importantíssimos, milagres que nós não conseguimos explicar. Hoje alguns deles começam a ter explicação, inclusive científica, porque já se repetiram com outras pessoas e por isso mesmo passam a ter uma explicação humana e aqui talvez as pessoas começam a aceitá-lo, aceitar este livro de uma forma diferente. Mas na realidade, durante algum tempo, tem que se dizer, e isso abrindo o meu coração convosco, como é meu hábito, tem que dizer que alguns intérpretes dizem que isto é uma alegoria, que isto é uma fábula. Eu sinceramente não creio nisso e nem considero que essas pessoas que olham para o texto bíblico desta forma o estejam a fazer de uma forma equilibrada e de uma forma razoável. Porque na realidade este livro tem muitas referências, é muito referido. O próprio Jesus referiu este livro de Jonas. O Velho Testamento refere-se a este profeta e, na realidade, ele é um homem que é uma referência para cada um de nós ainda hoje. Vamos certamente tirar deste texto bíblico muitas ilações para a nossa própria vida. A primeira referência que reforça esta ideia que eu acabei de dar, nós encontramos no livro de 2 Reis. O livro de 2 Reis é um livro aceite por todos nós, todos aqueles que estudam as Escrituras consideram o livro de 2 Reis um livro, portanto, inspirado, um livro bíblico, e vemos a partir do verso 23 a 25, no capítulo 14, a referência a este homem. E a referência a Jonas é colocada no contexto histórico e dá-nos então a referência aos reis que existiam naquela altura e isso reforça claramente a ideia de que Jonas era uma figura histórica e não uma figura da mitologia ou uma fábula que foi inventada para transmitir meramente uma lição.
Infelizmente, quando nós hoje não conseguimos explicar algumas coisas, reportamos logo isto para a mitologia, para as fábulas, para as alegorias, pensando que assim estamos a resolver um assunto. Na realidade, creio que deveríamos olhar mais para nós, para as nossas limitações e reconhecer melhor aquilo que nós não sabemos. Hoje começa a ser comum, e este é o grande salto entre a mentalidade moderna e a mentalidade pós-moderna, é que as pessoas hoje percebem que a ciência não explica tudo. Aliás, quanto mais desenvolve a ciência, mais perguntas se tem e menos respostas. Quando se descobre uma resposta a uma das perguntas, criam-se mais uma centena de perguntas com aquele facto. Então a ciência hoje, e as pessoas hoje estão muito mais conscientes de que a ciência já não é um Deus. A ciência não tem todas as respostas. E por isso mesmo é importante nós olharmos para as Escrituras e ficarmos com aquilo que a Bíblia efetivamente esclarece e dá reforço. Então este texto de 2 Reis, capítulo 14, mostra claramente quem Jonas era. Diz assim então o texto bíblico: no 15º ano de Amazias, filho de Joás, rei de Judá, começou a reinar em Samaria Jeroboão, filho de Jeoás, rei de Israel, e reinou 41 anos. Fez o que era mau perante o Senhor. Jamais se apartou de nenhum dos pecados de Jeroboão, filho de Nabate, que fez pecar a Israel. Estabeleceu ele os termos de Israel desde a entrada de Amate até ao mar da planície, segundo a palavra do Senhor, Deus de Israel, o qual falara por intermédio do seu servo Jonas, filho de Amitai, o profeta ao qual era de Gat-Efer. Temos então aqui o enquadramento histórico em que Jonas viveu. Ele era profeta na nação de Israel, e ele era profeta que surgiu desta terra. Ele era filho de Amitai, temos aqui a referência ao seu pai, temos também referência à sua região de nascimento, Gat-Efer, e temos os reis que reinaram naquele período. Então é estranho que as pessoas queiram dizer que o livro de Jonas é uma invenção, é uma fábula, é um livro mitológico, ou um livro, enfim, metafórico, quando na realidade temos aqui uma personagem claramente identificada na história. Temos Amazias, portanto era o rei em Judá, temos Jeroboão II, que era o rei em Israel e reinou 41 anos, e ninguém questiona estes factos. Toda a gente, todos os arqueólogos, todos os teólogos, todos os estudiosos da Bíblia consideram a veracidade destes reis. Porque é que haveríamos de questionar a veracidade da existência de Jonas, filho de Amitai? Era importante nós termos este enquadramento. Talvez alguns daqueles que dizem que o livro de Jonas é uma fábula, talvez eles deveriam ler o livro de Reis e chegar à conclusão que afinal Jonas existiu mesmo. É curioso que Jonas é um nome que não é muito comum. Assim como José, por exemplo. José era comum na nação de Israel, era um nome vulgar, ou Maria era um nome vulgar na nação de Israel. Agora Jonas não era um nome vulgar, e também não era um nome vulgar a Amitai, que era o seu pai. Seria muita coincidência termos dois nomes que não são vulgares, em que um é filho do outro, sendo que são personagens completamente distintas. Seria realmente muito estranho esta coincidência. Então isto só para dizer que aqueles que se levantam e dizem que Jonas é uma fábula, Jonas é um livro mitológico, ou Jonas é uma história inventada que não tem respaldo nas Escrituras, no fundo não é verdade o que aconteceu. Quero dizer que há aqui factos que revelam efetivamente a existência concreta deste profeta Jonas durante o tempo de Jeroboão II, que era rei em Israel, e ele de facto foi o homem que profetizou à nação de Israel neste período. Então é realmente importante nós termos esta reflexão, é que alguns de nós somos um pouco como São Tomé. Nós temos que ver para crer, e algumas das explicações que nós encontramos aqui no livro de Jonas são realmente explicações que nos remontam para os milagres. E nós temos que compreender que os milagres existem efetivamente. E temos que também entender que nem sempre nós conseguimos explicar todos os fenómenos à nossa volta. Sabem perfeitamente que eu sou assim. Eu, quando não sei, não invento. Procuro não inventar grandes explicações daquilo que eu não sei. Prefiro admitir a minha limitação. Prefiro admitir que eu não sei todas as coisas e nem tenho a arrogância de pensar que algum dia chegarei a esse ponto.
Há coisas que eu não faço a menor ideia porque é que são assim. No entanto, que elas existem é um facto. Dando só um simples exemplo de como funciona, por exemplo, a rádio. É um facto que você, neste momento, me está a ouvir desse lado. É um facto que, efetivamente, as ondas rádio passam pela nossa atmosfera, passam em frequências diferentes, mas passam em ondas. Mas, no entanto, eu não vejo as ondas, eu não consigo explicar como é que essas ondas de rádio se transformam depois em voz e em palavras que eu proferi e gravei e depois mais tarde foram enviadas. Eu não consigo entender como é que é lançado um sinal que sai daqui, vai a um satélite e depois volta à Terra e emite exatamente aquilo que nós falamos. Eu não consigo explicar tudo isto. Provavelmente o engenheiro, nesta matéria, facilmente explicaria todos estes fenómenos. Para ele é muito claro, muito compreensivo. Então, isto para dizer que há coisas que nós não sabemos explicar. No entanto, não quer dizer que elas não existam. Não quer dizer que elas não sejam efetivamente reais. Se nós olharmos para a televisão, é outro exemplo muito concreto, a mesma coisa. Ondas são enviadas com um sinal, chegam às nossas antenas, descodificam-se, eu não percebo, sei a linguagem, mas não percebo o que é que isso quer dizer, e depois o facto é que temos uma imagem no nosso ecrã como está a ser filmada muitas vezes do outro lado do mundo. Como é que isto se processa, todos estes acontecimentos, para mim é um mistério. Não quer dizer com isto que não tem uma explicação científica ou que não há uma explicação razoável. Há certamente, há quem sabe explicar tudo isto, mas eu não sei. O facto agora de eu não saber explicar não significa que não exista. Muitas vezes é assim que nós agimos com a Bíblia. Pensamos, bem, eu não sei explicar, como eu não sei explicar e tenho encontrado outras pessoas que também não sabem, então é porque não existiu. É um grande erro agirmos assim. Se nós agíssemos assim com todas as coisas, provavelmente diríamos que a rádio não existe, a televisão não existe e muitas outras coisas não existem porque nós não conseguimos explicar. Então tínhamos esta cautela e esta humildade ao mesmo tempo de reconhecer as nossas limitações. Temos que aprender a olhar para as Escrituras e aquilo que nós não sabemos explicar, admitir que não sabemos explicar, mas que é um facto, é um facto. E Jonas é um facto histórico. Está aqui enquadrado em 2 Reis, capítulo 14, verso 25, enquadrado com os reis Amazias, rei Jeroboão II, e era um profeta da nação de Israel, filho de Amitai, tem a sua origem, tem aqui o seu pai, tem também a região de onde ele surge, mas na realidade as pessoas questionam, sabem porquê? Porque Jonas é um livro incómodo. Jonas é um livro que nos aponta mais uma vez, e Jesus utilizou o livro de Jonas para manifestar a grandeza de Deus. É o próprio Jesus que atesta a veracidade do livro de Jonas, e para mim isso bastaria, mesmo que não aparecesse em mais lado nenhum o nome de Jonas. Se Jesus Cristo tivesse dito Jonas existiu e esse será o único sinal que esta geração irá ver, que foi basicamente as palavras de Jesus em relação a Jonas, para mim era mais que suficiente. Mas, no entanto, Jesus reafirma, valida a existência deste homem e utiliza este episódio de Jonas ter sido lançado ao mar e ter sido engolido por um peixe, grande peixe. Este é um aspecto interessante também. A Bíblia não diz que é uma baleia. Alguns intérpretes traduziram a expressão grande peixe, mais uma vez, porque não sabem explicar, põem aquilo que sabiam, e o que sabiam que o peixe maior era a baleia, então colocaram baleia. Mas sabe-se hoje que a baleia tem uma garganta muito estreita, que dificilmente engoliria um homem. Então, a Bíblia não diz, portanto, que é uma baleia. Isso foi uma dedução de alguns que traduziram as Escrituras, mas, no entanto, a Bíblia mostra claramente que isso aconteceu, foi um facto. E Jesus usou essa imagem de Jonas ter sido engolido por um grande peixe para, efetivamente, manifestar a grandeza da sua ressurreição. E em Lucas capítulo 11, verso 29, diz assim: como afluíssem as multidões, passou Jesus a dizer: esta é a geração perversa. Pede sinal, mas nenhum sinal lhes será dado, senão o de Jonas. Veja bem, Jesus aqui a mencionar este facto como sendo um facto histórico, um facto verídico e não uma invenção ou uma fábula. Porque assim como Jonas foi um sinal para os ninivitas, o Filho do Homem o será para esta geração. Os ninivitas se levantarão no juízo com esta geração e a condenarão, porque se arrependeram com a pregação de Jonas.
eis aqui está quem é maior do que Jonas. Vemos que Jesus Cristo enfatiza este aspecto, mostra claramente que Jonas existiu, foi uma figura real, que foi à cidade de Nínive, pregou a palavra e essas pessoas que se arrependeram existem, estão na presença de Deus porque se arrependeram. Isto é um facto. Jesus aqui não está a dizer uma fábula, isto vai ser assim. Não. Jesus é muito concreto. Depois, em Mateus, ele diz o seguinte, Mateus capítulo 12, verso 39 ainda diz também: Ele, porém, respondeu: uma geração má e adúltera pede sinal, mas nenhum sinal lhes será dado senão o do profeta Jonas. Mais uma vez aqui, Jesus manifesta que só o sinal de Jonas seria dado. Porque assim como esteve Jonas 3 dias e 3 noites no ventre do grande peixe, veja aqui a expressão grande peixe, assim o Filho do Homem estará 3 dias e 3 noites no coração da terra. Ninivitas se levantarão no juízo com esta geração e a condenarão, porque eles se arrependeram com a pregação de Jonas. Eis que está aqui quem é maior do que Jonas. Jesus aqui não diz que esta história de que Jonas foi engolido por um grande peixe é uma fábula e é só uma ilustração. Não, Jesus afirma categoricamente que Jonas existiu. Era uma figura histórica. O povo de Israel conhecia bem a história de Jonas. O povo de Israel identificava bem esta personagem e não havia dúvidas nenhumas. Foi neste século, com a teologia liberal, aqueles que querem desacreditar a palavra de Deus, que começaram a surgir dúvidas sobre a personagem de Jonas. E isto tem que ser dito. Porque, infelizmente, temos que perder a ilusão de que todas as pessoas que pegam na Bíblia são automaticamente pessoas de bem. O próprio Jesus Cristo nos disse que entre o trigo há joio. E ele também nos usou essa expressão que nós tão bem conhecemos, que há lobos com pele de ovelha, que parecem pessoas muito interessantes, vão de gravata, muito bem vestidos, mas, no entanto, são simpáticos, mas, no entanto, não são efetivamente servos de Deus. E todo aquele que começa a pôr em causa a palavra de Deus, normalmente está a trabalhar dentro do mesmo padrão que Satanás trabalhou. Quem desde o início começou a pôr em causa a palavra de Deus foi Satanás, logo lá no Éden. Ele chegou ao pé de Adão e Eva e disse: será que foi assim que Deus disse? Isto não seria diferente? Será que não é bem assim, de outra maneira? E começou desde logo no Éden a levantar dúvidas sobre se a palavra de Deus era verdadeira ou não, se de facto era assim que Deus tinha dito, será que aquilo é mesmo para ser cumprido à risca? E hoje em dia, pessoas que se dizem líderes espirituais, padres, pastores e outras coisas que tais, vêm e dizem: não, o livro de Jonas é aqui muito complicado porque isto tem aqui uns milagres muito estranhos e de facto então isto deve ser uma fábula. Como a gente não sabe explicar, é uma fábula. Pronto, está resolvido o problema. Eu não estou a dizer com isto que a Bíblia não usou metáforas em algumas alturas ou que Jesus não usou parábolas. É óbvio que sim, usou. Então, eu tenho dito isto ao longo dos nossos programas. Agora, a questão está que há dados concretos que manifestam que estes factos relatados no livro de Jonas são efetivamente dados históricos. E aquilo que é relato histórico, nós não podemos dizer que não foi simplesmente porque nós não conseguimos explicar. Esta é a tese que eu gostaria de vos deixar aqui muito clara para cada um de vós. Então temos o relato histórico de 2 Reis, temos a confirmação pela parte do nosso Senhor Jesus Cristo, que é a autoridade suprema sobre estas matérias, independentemente daquilo que os homens possam dizer, a autoridade suprema é Jesus. E se Jesus afirma a existência de Jonas, afirma a existência de um homem que esteve no ventre de um grande peixe durante 3 dias e 3 noites, e isto tipifica, simboliza a morte de Jesus Cristo, a minha pergunta é: qual é a dificuldade com isto? Se Deus Pai, o Deus Todo-Poderoso, criou o universo do nada pelo poder da sua palavra, ressuscitou a Cristo depois de 3 dias de sepultamento, qual era o problema fazer isto? Realmente às vezes eu não percebo como é que homens aparentemente religiosos põem em causa a palavra de Deus simplesmente porque não encontram explicações que lhes sejam razoáveis ou satisfatórias. Seria bom que nós lêssemos mais a Bíblia e deixássemos a própria palavra de Deus falar com o nosso coração. Em vez de estarmos aqui a tentar argumentar que isto e com aquilo, tenhamos consciência de que quem procura desacreditar a palavra de Deus é sempre o inimigo das nossas almas. Esse sim tem todo o interesse em desenvolver ideias que muitas vezes são repescadas, não fazem muito sentido, mas no entanto estão aí.
talvez até humanamente falando, pareçam interessantes. E hoje em dia, grandes discussões se têm levantado sobre a questão: será que a criação também é mesmo assim? Será que Jonas existiu ou não existiu? Será que foi comido por um grande peixe ou não? E como é que tudo isto aconteceu? É óbvio que nós não temos explicação para tudo. Mas também é óbvio que nós temos que perceber que Deus é o Senhor de todas as coisas. E que se Deus tem poder para ressuscitar mortos, para curar cegos de nascença, e isso são factos históricos, ou a menos que a gente pense que isso também são mitos, que isso também não aconteceu efetivamente, que afinal o relato bíblico é todo uma fraude. Mas então teríamos que admitir que Jesus também não existiu, e teríamos que admitir também que afinal Jesus não era um grande profeta, nem um grande mestre, nem nada. Então percebe a gravidade de começarmos a dizer: não, este livro aqui não é bem a palavra de Deus. Este livro aqui não faz muito sentido. Aquele ali também não. Então temos que tomar muita cautela para olhar para as Escrituras e perceber efetivamente o que elas nos ensinam. Como eu disse, há coisas que nós não sabemos explicar. A Bíblia não diz que tipo de peixe, que é a grande polémica do livro de Jonas, é esta questão: como é que ele foi engolido por um grande peixe. A Bíblia não diz se era uma baleia, se era um tubarão-baleia, se era uma outra espécie desconhecida. O facto é que quando os nossos navegadores, não sei se você está lembrado, começaram a velejar pelos mares, eles vinham com histórias mirabolantes de monstros marinhos e não sei o quê. E durante séculos, coitados, foram ridicularizados porque diziam que havia lulas gigantes. Hoje em dia começam os cientistas a apanhar lulas gigantes no mar. Agora a pergunta é: quem é que esteve errado? Foram os marinheiros portugueses que ao sair diziam que existia lulas gigantes? Ou foram séculos de pessoas ignorantes que, não conhecendo o facto de haverem lulas gigantes, ridicularizavam aqueles que tinham visto? Este é um facto hoje. E se você não acredita, vá ao Museu Vasco da Gama em Lisboa, e está lá um exemplar de uma dessas lulas com cerca de 18 metros de comprido. Realmente os nossos navegadores afinal parece que viram de facto alguma coisa. O facto de nós não sabermos explicar as coisas não significa que elas não existem. Precisamos de ter esta consciência e a humildade de reconhecer as nossas limitações. E eu espero que este livro de Jonas efetivamente nos ajude a perceber o amor de Deus para com um povo, que era o povo da Assíria, e como Deus cuidou, inclusive, de um profeta desobediente, que era Jonas, e como Deus trabalhou no seu coração. O Som do Livro, uma produção da Rádio Transmundial de Portugal. RTM. Conhece todos os nossos programas em rtmportugal.org. Uma produção da Rádio Transmundial de Portugal.